Estamos de volta para a terceira parte dessa entrevista, acho que nota 10 é pouco, tá? 11, 12, 13, com o Márcio Guedes, um dos maiores jornalistas esportivos de todos os tempos da televisão. Menos, Felipe. Não é menos, não. Assim eu fico constrangido. Não é menos, não. Eu sou um bom entrevistador, eu me considero um bom entrevistador. Ótimo, excelente. Né? Então, o que a gente tem de bom, a gente tem que admitir. Você é um dos melhores. E se você fosse uma porcaria, você acha que eu estava aqui? Não estava. Né? Tem um monte de porcaria atualmente que jamais vou entrevistar na minha vida. Ô Márcio, me satisfaz uma curiosidade, a gente já vai falar da TV Record, você trabalhou lá também. E eu não sabia, te confesso, você me lembrou agora entre uma parte e outra. Confesso que nem lembrava disso. Eu estava uma época na Rádio Tupi e o Luiz Penido me falou que queria te contratar para a Rádio Tupi. E eu fiquei alucinado com a possibilidade, que eu já gostava de você na época. Se eu não estou equivocado, eu estava na Tupi na época. Eu trabalhei com o João Saldanha na Rádio Tupi, na Copa de 90. Por que você não foi para a Rádio Tupi? Eu me lembro que o Penido me convidou para um almoço. Nós almoçamos na Majórica. Majórica do Flamengo. Nossa, dá vontade até de comer carne agora. Eu estive lá sábado passado, depois de um ano e meio. É maravilhoso. E a de Petrópolis? Essa é muito boa também. Nossa, eu fui há 2 meses atrás. Mas o Penido me fez uma proposta realmente, porém, não chegamos a um acordo sobre os valores. Entendeu? Achei que isso é normal. Ele achou que ele disse, então você pode ganhar na questão de publicidade. Eu falei, Penido, eu não estou. Eu não sou de vendas. Não sou de vendas, não gosto, entendeu? Isso. Eu também nunca gostei. E esse valor fixo, para mim, não, infelizmente, eu tinha o maior prazer de trabalhar lá e tal. Existia assim, na época eu me lembro, me desculpa perguntar. Qual foi o ano? Eu não me lembro disso. Eu não me lembro o ano. Também não lembro. Década de 90. Talvez começo da década de 90. Começo da década de 90. Eu me lembro que eu estava lá, porque eu voltei para a Rádio Globo em 93, mas eu trabalhei na Tupi de 89 a 91. Sabe que eu já trabalhei tudo na Rádio Tupi, né? Ninguém sabe disso e nem tem obrigação de saber. Porque era meu início de carreira. O Paulo Max era o diretor. Paulo Max, Max, que era amigo do meu pai. Já ouvi falar do Paulo E aí Max. ele falou, não, Márcio, manda ele lá, isso aqui. Faz o estágio. Eu fiz alguns dias só como repórter, mas o gravador era enorme. Era um peso que eu não conseguia aguentar. Eu falei, não, essa não dá não. Aí isso não dá pra joguei mim. o pano. Não fiquei nem um mês lá. Eu me lembro que na época, Márcio, eu não sei se foi o Penido, confesso, eu não sou um cara leviano. Alguém me falou na Rádio Tupi, não sei se foi o Penido, pode até não ter sido, que você resistia muito a esse negócio de trabalhar muito fim de semana. É verdade isso, Márcio? Não, né? Tem nada a ver. Nada a ver. Toda a minha vida eu trabalhei fim de semana. Não Sim, só no mas jornal. A rádio é mais pesado, digamos assim. Bem, era mais pesado. Era mais pesado. Mais pesado. Eu sempre achei na época que o pessoal de rádio ganhava mal. Em relação ao pessoal de jornal. Eu nunca ganhei bem, Márcio. Em relação ao pessoal de jornal e televisão. Eu via meu salário que eu ganhava no Estadão, no sucursal do jornal, comparando com os colegas de rádio, era uma diferença gritante. Eles trabalhavam muito mais do que eu. Sim. E eu gostava muito de escrever também. E depois da televisão também, que foi subindo a questão da valorização de quem trabalhava em TV, então eu achei que o rádio ficou, assim, é uma coisa muito legal de ser feita, tem uma instantaneidade absoluta, mas improviso o tempo todo. nunca foi bem remunerado. Não sei Nunca se, foi. Inclusive eu não entendo o porquê disso aí. Aliás, foi bom você tocar nisso, só para dar uma porradinha. Nunca foi bem remunerado, mas ele é injusto também, porque às vezes remunera incompetentes bem. Isso é comum também no rádio. Remunerar gente ruim por tráfico de influência. Isso é comuníssimo no rádio. E outra coisa, profissionais de TV, erradamente, rotulam os radialistas como se todos fossem iguais, como se todos fossem jabazeiros. Eu nunca fui jabazeiro na minha vida. Eu sempre fui um profissional de microfone, de produção. Nunca fiz jabá na minha vida. Nunca fiz. Eu não abomino quem fazia, não. Mas eu nunca fiz, eu sempre fui contra. E há outros como você na rádio também que merecem todo o respeito, né? Exatamente, pô. Eu não vou aqui dizer que vendedor de anúncio em rádio não tem valor. Claro que tem, claro. Zé Carlos Araújo é um vendedor de anúncio muito bom.
Pô, Denis Menezes sempre foi, Luiz Penido é um vendedor de anúncios. Washington Rodrigues O também. Washington Rodrigues, e são figuras exponenciais do rádio, são ícones do rádio. Então, isso os profissionais de TV e de jornal discriminam o rádio, sempre discriminaram, achando que todos são iguais. Havia assim, uma certa... Esse cara é de rádio, não tinha isso? Não, só por isso não, porque eles achavam que a profissão de jornalista era incompatível com essa coisa de vender produtos. Não é bem assim, eu acho que cada coisa tem seu isso lugar. mudou, né? Muito. Exatamente. Então, Hoje em dia, os narradores principais, eles fazem merchan o tempo todo. Exatamente. Então havia essa noção um pouco que o jornalista de jornal, aquele mais independente, criticava tal, mas eu acho que mudou. O colunista de jornal. Mas isso eu acho que, infelizmente, com o passar do tempo, jornal e rádio caíram para um plano secundário. Tá tocando o celular, não vou atender porque eu não conheço de onde não vou atender. Deve ser algum operador enchendo o saco. Mas atualmente você vê que os jornais, a imprensa escrita caiu Até por causa das redes sociais. Com o advento da internet, né? Com o advento da internet. Os sites, né? Exatamente. E o próprio rádio também. Hoje infelizmente, basicamente, a gente tem uma emissora de rádio com enorme audiência. Chama-se Super Rádio Tupi. Exatamente. A outra... A Rádio Globo, ela foi gerida nos últimos 20 anos por gestores com J e não com G. Então, eu acho que para mim... Quiseram inventar a pólvora. Não, eles quiseram colocar a Rádio Globo como uma rádio que ela nunca foi. A Rádio Globo sempre foi líder de audiência, por ser uma rádio popular, por ter os melhores profissionais. Hoje ela tem uma equipe de esporte qualificada, sem dúvida nenhuma. Edson Mauro é um baita narrador. Talvez o melhor até. O Heraldo Leite é um grande profissional de rádio, larga experiência. Você tem um ótimo narrador, Hugo Lago, por exemplo, um narrador de muita versatilidade. Você tem uma equipe boa, Camila Carelli, ótima repórter. Agora, você... Não tem mais aquela... Aí tem música o resto do dia. Exatamente. Música. Igual os outros. E música chata pra cacete, por sinal. É muito ruim a Rádio Globo. Aí colocou a Rádio Globo em 9º lugar nas FMs. Adiantou o quê? Não tem anúncio, não tem patrocínio, não tem faturamento. Aí faz o quê com a rádio? Gênios com J, né? Gênios com J, gestores com J. Exatamente. Também. Adoram J, né? Eles gostam de um J. Bom é J Júnior, isso é bom. J Júnior. Tem ótimos Jotas, mas não esses. Bom, porradinhas à parte. Ampassando uns 3 minutos, foi bom até. Olha só, Márcio, e a sua passagem na TV Record? Como é que foi isso, Márcio? Foi na época que a Manchete estava com problemas graves e veio o convite da Record. Foi na época o Paulo Stein, nos juntamos a equipe lá, mas a Record... Fazia um programa, né? Fazia um programa segunda-feira, um pouco voltado para São Paulo. Tinha um programa na Manchete, Bola na Mesa, não tinha? Toque de bola. Bola na Mesa é da Bandeirantes. A da Bandeirantes. Quando foi para a Manchete depois, foi o filhote do Bola na Mesa. Formato igual. A equipe dessa mesa redonda era uma equipe muito boa. Era eu... Você diz na Record ou na Manchete? Da Bandeirantes, primeiro. Na Bandeirantes. No Bola na Mesa. Era eu, o Paulo Stein, Galvão Bueno. Saldanha, Odemário. Olha, Odemário Toguinho. Luiz Lobo, era uma equipe muito boa. E Sandro Moreira. Sandro Moreira era espetacular. Espetacular, né? E depois da Manchete, praticamente a mesma equipe, menos o Galvão, porque o Galvão nunca foi na Manchete. Então era uma equipe muito boa. E na Record fizemos também, com a bola toda, que é uma mesa de segunda-feira. Tinha transmissão de jogo? Não, era só programa? Não, só programas. Eu ia ter todo fim de semana em São Paulo para fazer programa. Mas você ia para São Paulo. Mas nós fizemos a cobertura da Olimpíada de Atlanta, cobertura muito boa, que tem ótima repercussão, boa audiência, de 96, e fizemos de forma pirata a cobertura da Copa do Mundo 98. Pirata? Porque não foi autorizada, mas a Record foi de qualquer maneira, instalou um estúdio, alugou dos árabes um estúdio lá. Olha só, hein? E pegava as imagens da TV árabe e fazia a transmissão de Paris. Nenhum. Deve ter dado processo, mas lá pagaram, o bispo resolveu. Pois é, mas Brasil, mundo árabe, imagina o que não aconteceu aí. Uma coisa só, né? Exatamente. Então, olha só, não sabia essa história. Transmissão pirata da Copa do Mundo. De 98, da França. O jogo do Ronaldo.
Exatamente, o jogo do Ronaldo, que eu fui pelo Dia e pela TV Record. O Américo Faria, eu participei de um programa com ele, você falou da Copa de 98. Eu participei de um programa com ele há cerca de 2 anos, no estúdio da Rádio Tupi, 3 anos atrás, do Bola em Jogo, que é um programa aos domingos. Eu estava como convidado. E eu nunca vi uma pessoa contar, foi até uma pergunta minha, eu que perguntei para dar audiência para o programa, o negócio estava tão laranjada, eu vou mexer com esse programa aqui. Eu nunca vi uma pessoa contar tantos detalhes o que houve com o Ronaldo naquele dia da final com a França. E eu fiquei única e exclusiva. Não sou fã do Américo Faria, nunca fui, mas esse programa eu estava fã dele sim. Eu nunca vi uma pessoa contar com tantos detalhes e aparentemente com absoluta verdade tudo que aconteceu com o Ronaldo. E ele deixou claramente a ideia da convulsão. E eu não tenho nenhuma dúvida que foi. Porque do jeito que ele contou, não tenho nenhuma dúvida que ele contou com riqueza de detalhes. Anos e anos e anos depois. Eu sempre acreditei nisso. Eu acho que o Ronaldo estava massacrado psicologicamente pelaquela responsabilidade da Copa. O Brasil ia aos poucos jogos muito pesados. Ao mesmo tempo, problemas familiares também que aconteceram na França, todo mundo sabe. Então acho que isso, ele se recuperou, mas eu acho que é difícil no mesmo dia para uma final de Copa se recuperar inteiramente. Né? E uma baita de uma pressão nas costas, né, Márcio? Exatamente. Agora, todo mundo culpa, não devia ter escalado, mas se ele chega e quer jogar. Como? O Zagallo vai fazer o quê? Vai dizer que não, aí o Brasil perde, culpa do Zagallo. Quem tinha que vetar era o Lídio Toledo. Que não vetou. Examinou ele e falou que ele estava bem. Do seu ponto de vista clínico, o médico estava bem. Agora, psicologicamente, tem que ter talvez um psicólogo para falar. É difícil também. Influiu no resultado do jogo ou a França passou por cima? Eu acho que influiu na má exibição do Brasil. Mas a França ganharia o jogo. Talvez ganhasse. Eu também acho. A França jogou muita bola. É um si bem pesado. Sim, mas a diferença de gol mostra um pouco isso. Estaria mais para a França ganhar. Ia ganhar de 2-1. É, exatamente. Até contra o jogo anterior, contra a Holanda, parece que foi. Não. Croácia. Né? Não, Brasil, que você diz? Brasil. Holanda nos pênaltis. Eu fui lá, em Marselha. Foi Marselha. O Brasil teve uma atuação até com altos e baixos. Foi um jogo dificílimo. O Kluivert empatou o jogo de cabeça e foi para a prorrogação e o Brasil jogou nos pênaltis. Exatamente. Foi isso. Foi um jogo espetacular. Agora você vê como a Copa mata-mata permite tantas interferências inesperadas, né? E assim, malucas. Mas você não precisa contar um caso específico, porque às vezes a gente não pode falar que um árbitro é mal intencionado, porque a gente vai ter que provar que ele é mal intencionado. Eu não posso dizer aqui, eu posso dizer que ele é fraco. Isso eu posso. Você já soube de alguma história concreta de algum suborno, sem você citar qual, acho que você acreditou, envolvendo a arbitragem? Não. Não, né? A não ser aquele cara da loteria, né? Que aquele é o caso evidente. Flávio Moreira. E o Edilson Pereira de Carvalho, que foi descoberta do André Rizek. Exatamente. Isso aí é óbvio que houve uma... É óbvio que está provado. Está provado. Os outros não. O que eu acredito são árbitros fracos, inseguros, que se deixam levar pelas pressões, pressão da federação, pressão na época do Eurico Miranda do Vasco. Existe árbitro caseiro? Existe, né? Existe. Até um pouco de medo, né? É, o cara que pende para o mandante. Mas era pior antes, eu acho que isso melhorou muito. Se lembra que antigamente a Libertadores da América era terrível. Você tinha que apitar em Quito. Aí, hoje tem mais segurança para o árbitro apitar. Muita câmera. Muita câmera, né? Tem o mecanismo do cartão. Os árbitros, eles foram menos caseiros agora sem público, esse tempo da pandemia? Acho que foram, né? Talvez, né? Talvez. Porque não tem, né? Aí não tem público. A torcida, né? A pressão é menor, só é dirigente enchendo o saco, berrando. Se bem que ontem, aquele primeiro tempo do jogo do Atlético, sim, o Atlético e Santos, vamos usando a linguagem popular, estava sendo garfado, né? Estava sendo garfado. Porque se um jogo daquele, não conceder aquele pênalti ali, é terrível, né? Aí ele marcou 2 pênaltis no segundo tempo, corretamente todos os dois. Exatamente. Todos os dois. Exatamente. E aí a torcida do Flamengo fez uma relação do árbitro que expulsou o Gabigol. Esse mesmo árbitro de ontem do Atlético expulsou o Gabigol num jogo do Flamengo no Brasileiro. Esqueci o adversário agora, não me lembro. Porque o Gabigol disse que o futebol é uma várzea, uma coisa assim. Foi ridículo isso.
Eu acho que o futebol atualmente é uma mas várzea. ele não pode expulsar por causa disso, é a opinião dele. Opinião Direito dele, de quer opinião, dizer, não, mas ele não expulsou por isso. O Gabigol foi suspenso porque disse isso. Foi Veja que suspenso, absurdo. isso é que absurdo. Mas esse árbitro expulsou o Gabigol por um outro motivo. Xingou, bateu palma. Bateu palma. Uma coisa assim. Coisa que... Era o mesmo árbitro, Paulo Roberto Alves do Paraná. Mesmo árbitro de ontem do Atlético. O Gabigol não pode dizer que o futebol é uma várzea. Não pode dizer. Porque o futebol, segundo o STJD, não é uma várzea. É tudo sério. Tá bom, STJD. Né? Valeu, hein? Só estão de sacanagem comigo, né? O Supremo Tribunal Federal é sério também. Seríssimo. Seríssimo. Né? Tudo é sério no Brasil, né? Sério. A gente é muito injusto, sabe, Márcio? Tudo é sério no Brasil. Ô, Márcio, me diz uma coisa. Antes da gente ir para a última parte, a última vai ser tipo rapidinho. Ping-pong. Melhor jogo, essas coisas assim. Pinga-fogo, né? Porque o público gosta disso. É lógico. Sabe? Sempre gostou disso. A gente deixou de falar alguma coisa que você gostaria de falar ou abordamos tudo? Botafogo, rapidinho, Botafogo. 2 minutos. Por que a paixão? Porque meu pai era botafoguense e eu era criança e o segundo campeonato talvez que eu fui, eu ia a vários jogos com ele. O Botafogo ganhou do seu Fluminense por 6-2 na final do Maracanã. Nunca houve uma final entre dois grandes. Que ano foi isso? 57. 57. Então, o Garrincha acabou com o Fluminense. Paulinho Valentim fez 5 gols. O Fluminense tinha um belo time. Castilho, Pinheiro. Mas tinha isso, né? Os 2 belos times, um ganhava de 6-2. Porque os grandes jogadores do Brasil se concentravam Rio e São Paulo. Os bons de Minas e os bons do Rio Grande do Sul não ficavam lá. Nem iam pro exterior logo. Era eixo mesmo, né, Então Márcio? você ganhar um campeonato carioca era muito difícil. Ganhar um campeonato paulista era muito complicado também. O Fluminense tem um belo time. Agora o Fluminense teve um desfalque desse jogo, um jogador chamado Léo, que era ótimo. Era o cérebro do time. Para sorte do Botafogo, ele se lesionou e não jogou. E o Botafogo tinha... O ataque do Botafogo era Garrincha, Didi, Paulinho, Edson e Quarentinha. Só faltava daquele ataque maravilhoso o Amarildo, né? Amarildo? Olha. Então o Botafogo... Qual era o apelido do Amarildo? Era... Possesso. Possesso. O Nelson Rodrigues que deu Exatamente. esse apelido, né? Possesso. Foi o Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues também tinha uma frase maravilhosa. Ele disse que adorava quando o Fluminense ganhava de 1-0. Isso dava ao Fluminense a humildade dos grandes, dos vitoriosos. Quando o Fluminense olhava, vinha aquela placidez, era sinônimo que no jogo seguinte o Fluminense iria facilitar e perderia do Madureira. E às vezes tem um fundo de verdade isso. Tem um grande fundo de verdade O isso. Fluminense adora perder para time pequeno. Não, levantar de fundo, né? Levanta de fundo toda hora. Nossa Senhora. Olha só, essa foi a terceira parte, até já me perdi. Você não esqueça de perguntar para responder rapidinho sobre o 7-1, tá? Ah, não. Era um dos tópicos da quarta parte. Então vamos falar logo. Vamos, rapidinho. Vamos fazer algumas perguntinhas rápidas para você sobre o 7-1. Se o Neymar tivesse jogado, o jogo seria 7-3? O Alemanha ganharia, mas não seria 7-1, não. Teria feito menos gols? Não, acho que aí não. Acho que a Alemanha iria ganhar do Brasil. Que o Brasil continuaria... Sim, mas ia respeitar mais porque o Neymar estaria em campo. Exatamente. Se o Thiago Silva tivesse jogado também... Acho que o Brasil foi pessimamente escalado pelo Filipão. Pessimamente. Com Dante, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, aquele lá, o Alegria nas pernas. Fernandinho. Alegria nas pernas, porque o jogo era no Mineirão. O meu Bernard. Deus. Bernard, Alegria das pernas. Ele me colocou em campo praticamente um 4-2-4. Ele colocou o Bernard porque o jogo era no Mineirão, ele era do Atlético. Bernard, Oscar, Hulk, Fred. Vai enfrentar o Madureira, o Canto do Rio. Abriu todo e o Marcelo avançava. O Dante era um zagueiro de sair também, o Davi Luiz também. Márcio, na véspera do jogo, Roque Júnior já contou isso. Na véspera do jogo, alertou o Filipão sobre o time da Alemanha. E Filipão entrou pelo esquerdo, saiu pelo direito. Se você pegar o videotape do jogo, primeiros 11 minutos, o Brasil estava melhor do que a Alemanha. Atacando mais. Perdeu um gol com o Marcelo. A Alemanha estava, não vou dizer com medo, mas respeitando o Brasil. Fez a Alemanha 1-0, o Brasil saiu todo. A Alemanha não tinha um bom toque de bola. Mas o Filipão não era um técnico, ele não tem uma aura defensiva. Por que ele abriu tanto o time? É um mistério da vida do futebol. Ficou anestesiado. Ele, todo mundo lá. Toda a comissão técnica paralisada. Mandaram o Brasil, aos 29 minutos do primeiro tempo, perdia de 5-0, Felipe. Verdade. Vocês viram isso alguma vez? Eu estava na Rádio Globo, eu não estava comentando o jogo. Quem era o comentarista, o Penido e o Heraldo Leite, estavam no Mineirão. E o Penido chamava os outros comentaristas, eu e o Dé Aranha, com pílulas do jogo. E ele me chamou justamente depois do 5º gol da Alemanha.
Eu e o Dé ficavam olhando um pra cara do outro, achando que era replay, Márcio. Peraí, mas é outro gol mesmo? Eu tava aqui em casa vendo tá televisão, repetindo? ninguém que tava acreditando. O que é isso? O que está acontecendo? É isso mesmo? É isso mesmo? É um gol atrás do outro ou eles estão passando o gol de novo? Eu me lembro que quando o Penido me chamou no 5x0... Penido também estava perplexo, Penido, né? Não, eu não sabia. Ninguém sabia o que narrar. Ninguém sabia o que narrar. O Galvão não sabia o que ia falar. O outro, porra, vou falar o que dessa porcaria, dessa merda? Vou falar dessa merda aí. Vergonha histórica. Uma coisa absurda, uma coisa absurda. O cinismo do Filipão na coletiva depois do 7x1, olha, sinceramente, eu deveria ter quebrado a minha televisão em casa. Eu me arrependi. Porque não é possível uma pessoa ser a protagonista, porque o técnico é protagonista, ou não é? Ser protagonista daquele vexame, daquela vergonha de 7x1 que emporcalha o futebol brasileiro até hoje. E não foi mais que a Alemanha tirou o pé no segundo tempo. Tirou o pé, só fez 2 gols. Quase faz o oitavo no último lance do jogo. No último lance do jogo. Que o Kroos perdeu o gol, não foi isso? O gol do Oscar, o gol do Brasil, o Galvão. O que eu vou falar o quê? Foi muito engraçado. Teve alguns pontos pitorescos. Então, se o Neymar não tivesse jogado, perderia, mas seria menos. Eu acho que seria menos. Thiago Silva também? Thiago Silva também seria menos, mas acho que aquele dia... O chorão, Thiago Silva. Eu acho que o Brasil, esse excesso de otimismo, o Brasil, jogando no Brasil, tinha que ser campeão. E o Brasil fez uma má Copa, os jogos anteriores do Brasil. Copa, muito não ruim, fez um jogo bom. Nenhum. Exatamente. Pegou adversários bons. Ele ganhou o primeiro jogo da Croácia num pênalti inventado no Fred, que não houve. O Fred se jogou. Viu, Fred? Adoro você, mas você se atirou legal naquele jogo da Croácia, hein? E tava 1x0 Croácia, gol contra do Marcelo. Tava 1x0 Croácia. Depois o Brasil jogou com o México em Fortaleza, 0x0. A maior figura em campo foi o Ochoa, goleiro do México. Depois o Brasil jogou em Brasília, ganhou de 4x1 de Camarões. Aí foi um jogo mole. Camarões já estava eliminado. Exatamente. Chegou a levar o gol de empate. 1x0, Camarões empatou, depois que o Neymar acabou com o jogo. O jogo com o Chile, porra, a gente podia ter sido eliminado por um chute do Pineda no travessão. Essa porcaria desse atacante que jogou no Vasco aqui, lembra dele, mano? Aí ganhamos nos pênaltis. Todos os sinais estavam visíveis. O jogo com a Colômbia, eu achei que foi bom. Foi equilibrado. Foi melhorzinho, né? E aí ganhou por 2x1. E depois o vexame, e depois a Holanda, que perdeu 3x0 em Brasília, disputa de terceiro lugar. Agora, Márcio, vamos pro bate-bola depois, na última parte. A gente tinha falado do Brasil e Alemanha, já falamos. Aliás, só para fechar, eu não sei se o Márcio tem a mesma opinião que eu acho que o Carlos Alberto Parreira, desde 2014, não contribui mais para o futebol brasileiro. Ouvir o Parreira hoje, eu ouvi ninguém. É a minha opinião. A gente volta com a última parte dessa maravilhosa entrevista com o jornalista Márcio Guedes.